acreditando que os Estados Unidos invadiram a Venezuela por causa de petróleo. A esquerda ataca os Estados Unidos, alegando que os Estados Unidos querem explorar a Venezuela, e a direita, mesmo com a melhor intenção do mundo, aceita esse argumento. Diz, o povo venezuelano está liberto, mas os Estados Unidos queriam o petróleo, mas não importa, porque isso é bom para a liberdade da Venezuela. Só que essa complacência desse cara de direita mostra o nível baixo de debate e como as pessoas são mesquinhas e só veem dinheiro na frente delas. Tudo é sobre dinheiro. Guerra é sobre dinheiro, vida é sobre dinheiro, economia é sobre dinheiro e economia não é sobre dinheiro. A economia é um meio para gerar algo mais importante do que o dinheiro, para produzir felicidade, produzir bens, produzir prosperidade. Então, o materialismo está encastelado na vida pública, nas linhas de pensamento, nas linhas teóricas que permeiam o debate político brasileiro, porque as pessoas são aquilo que elas pensam, aquilo que elas verbalizam, de maneira mais espontânea, reflete aquilo que elas são em essência. As pessoas não consideram que foi um povo há 30 anos que teve sua liberdade de expressão tolhida. São mais de 30 mil mortes de presos políticos ao longo desses 30 anos de ditadura, que começou com Hugo Chávez e continuou com esses mais de 10 anos com Nicolás Maduro. O confisco do maior patrimônio econômico da Venezuela, que foi o petróleo, que foi fruto de investimento americano, e com a estatização, aquilo ficou sucateado e a produção caiu para 1/4, e até menos do que isso, gerando um déficit na estatal, e o governo, que gasta mais do que recebe, aumentou, triplicou, quadriplicou, quintuplicou o nível de pobreza do país. As pessoas não consideram o tráfico de drogas e a tomada do país por parte do narcoterrorismo, ao ponto de transformar a Venezuela num narco-estado. Então, aqui não é sobre direita ou esquerda, não é sobre ideologia, é sobre o nível de baixeza moral que permeia, que condiciona a mente do brasileiro, que condiciona o brasileiro em si, como ele vê apenas o mundo como um parquinho para ser usufruído, que esse é o objetivo maior de vida de um ser humano, para você brincar no playground. Mas o mundo o mundo é sobre honra, o mundo é sobre realizar um projeto, é sobre transbordar virtude, paz, esperança, e o dinheiro é um meio para esse bem maior. E quando Trump ataca ataca a Venezuela e abertamente diz que aquele país tem dinheiro que brota do chão, que brota das profundezas do mar, que é o petróleo, ele está dizendo, eu tenho direito de me apropriar disso, porque é uma recompensa para um serviço que eu estou prestando à população daquele país tão sofrido há 30 anos. Porque não dá para comparar, feito um bocado de gente intelectualmente desonesta, comparando o fato de Trump libertar a Venezuela e cobrar com a exploração de petróleo, dando o exemplo como se um sujeito que libertasse uma família de um grupo de sequestradores, essa pessoa que libertou essa família tivesse que se apropriar do dinheiro da família que foi liberta, ou tomar à força a filha do dono como um prêmio por ter libertado os sequestradores. Só que isso é desonestidade. Por que é desonestidade? Porque na situação de relações humanas diretas entre pessoas, não existe o instituto do espólio, não existe contrato, não existe responsabilidade por uma sociedade. Não dá para comparar duas realidades que não são comparadas. A relação entre países envolve a existência de empresas, envolve a existência de leis que protegem corporações,
envolve a proteção de interesses que não são diretamente envolvidos na relação direta entre pessoas e entre famílias. Então isso não dá para comparar bens, objetos que não são comparados. Isso é safadeza. Um cara que liberta uma família de um sequestrador, ele não tem que cobrar nada dessa família que foi libertada. Mas um presidente que liberta um país de um ditador, ele pode cobrar. Por quê? Porque aquele país depende de um trabalho coletivo e de produção de riquezas que vão impactar em toda a comunidade. Então, na cultura está estabelecido que o espólio de guerra é algo justo para quem faz um bem para um país, para quem é vencedor da guerra e que, de certa maneira, exerceu a virtude da vitória sobre o outro, que aí nem é um espólio de guerra. Na verdade, não é contra a população venezuelana, é para tirar um ditador. Então, é mais ainda justificado que esse país que libertou receba um prêmio, porque isso chama-se justiça. E por quê? A causa dessa libertação do povo venezuelano é a liberdade. Doa a quem doer. A questão econômica é parte, é consequência desse movimento. Ela faz parte dos argumentos principais, porque é fonte de energia, é produção de combustível fóssil, é produção de mais metanol para os carros americanos, é produção de bens de consumo, de material, de equipamento de guerra, é produção de combustível para as indústrias. Sim, vai ter isso. Só que para além disso, você tem algo que a economia depende totalmente, que é a liberdade, que é a honra. Porque se você fizer negócio com alguém e você não confiar na palavra dessa pessoa, essa pessoa vai te dar um golpe. Então a economia não é sobre a economia. Lembra do que eu falei, que a economia não é sobre a economia? A economia é sobre algo que é anterior a ela, que é a honra, que é a dignidade, que é a moral. E os Estados Unidos vivem essa prosperidade desde que se tornaram um país, porque cumprir contrato diz respeito a confiar na palavra e na verdade que o outro proferiu pela boca. Significa confiar no caráter das pessoas. E quem reduz essa situação de guerra, na verdade, dessa ação americana na Venezuela, foi pelo petróleo, a tese foi pelo petróleo, só está revelando o quão mesquinha ela é na alma, o quão materialista ela é, o quão pobre ela é em relação à visão de mundo. Porque não foi o direito internacional que libertou a Venezuela. Não foi uma abstração, não foi um conceito etéreo. Foi uma pessoa real que foi lá e fez milhões e milhões de compatriotas daquela nação festejarem dentro e fora do país, porque a maior parte dos venezuelanos hoje é fugitiva de um regime ditatorial. E por tabela, o benefício maior que o presidente dos Estados Unidos leva para o seu país é a sensação de segurança. Sensação de segurança também é segurança. É a sensação de que os montes e montes de cargas de cocaína, de princípio ativo de heroína, de maconha, que chegava aos montes nos barcos dos Estados Unidos, não só dos pequenos barcos que estavam sendo abatidos, mas de navios pesados, não vão chegar mais. E que as famílias americanas estarão preservadas, estarão protegidas, e que elas podem criar seus filhos com mais tranquilidade e passar os valores de verdade, de bem, de liberdade para essa geração que cresce agora com um pouco mais de esperança nos Estados Unidos. Ou seja, o maior bem que Trump leva para os Estados Unidos é a segurança, é a ordem e a liberdade, que foram pilares daquele país. E soberania, como disse Luiz aí, Luiz, a Venezuela foi o terceiro país mais rico do mundo nos anos 80. Agora, não faz muito tempo, nos anos 80. Nos anos 80 foi o terceiro país mais rico do mundo, a maior economia. Mas não foi a economia que catalisou o crescimento da Venezuela. Foi uma população que tinha a virtude de acreditar que um país é feito de sonhos e de valores morais.
é feito de princípios e de esperança. É o bem, a busca por uma realidade maior. Como não havia uma tradição tão forte na Venezuela de uma defesa desses valores morais e de uma prática desses valores morais por parte da liderança, esse país fez um castelo em cima de uma superfície de areia. O castelo ruiu. E a superfície dos Estados Unidos é uma superfície que é a ideia de que o indivíduo é o titular de direitos e que a família precede o Estado. Os direitos naturais pertencem ao indivíduo, à família, e só depois se justifica existir um governo. O governo veio primeiro do que a sociedade civil se organizou na Venezuela. Nos Estados Unidos, a sociedade civil abriu mão de uma parte do poder e concedeu a seus líderes que espelhavam a correção, a honradez da população. Os líderes dos Estados Unidos eram um espelho moral de sua população. Na Venezuela, aos poucos, a ideologia da inveja, a ideologia do suborno, do roubo, da corrupção prevaleceu e acabou contaminando a própria população que, grande parte, apoiou esses ditadores que governaram o país ao longo dos tempos. Então, sem uma organização moral, sem uma ordem ética que possa ser compactuada pela maioria da população e com princípios claros, não existe prosperidade econômica. E as pessoas que estão reduzindo esse debate a petróleo são pessoas que, se tivessem o poder, saqueavam o país. São pessoas mesquinhas de caráter e não são pessoas confiáveis nem para serem amigas. Deus abençoe a todos e vamos à luta pela liberdade.